Porque você tá arrumando uma encrenca jurídica do tamanho... Ah, não pode, Não né? pode. Porque aí se atropelarem a criancinha, a culpa vai ser do síndico. Aí o síndico não tem nem como proibi-lo de falar ou de se manifestar na frente. Síndico só pode entrar no apartamento com a presença da polícia. Olá pessoal, está começando mais um Condomínio Informal aqui diretamente dos estúdios Ceros na Conde TV. Hoje nós vamos fazer um programa um pouco diferente. Vamos falar sobre mitos e verdades em condomínios. A Ju vai falar um tema, a gente vai falar um pouco sobre ele, ela vai falar outro, a gente vai falar um pouco sobre ele. Fica aí que você vai gostar, depois da vinheta. Pessoal, estamos de volta aqui com o Condomínio Informal. Hoje a gente vai fazer um programa um pouquinho diferente, mitos e verdades. A Ju vai falar o tema e a gente vai conversar. Vamos lá, Ju, pode Bora. começar. Gente, esses temas a gente recebeu da nossa audiência. De Boa, síndicos, esqueci de falar isso. Síndicos, amigos, moradores que assistem o programa. Então, você tem um assunto, uma dúvida, escreve aqui pra gente, manda pra gente e a gente vai ter o maior prazer de comentar aqui do nosso jeitinho, uma forma meio leve, meio informal, para compartilhar mais informação aqui com todos. Recebi de um acontecimento num condomínio e a pessoa me pergunta até onde o morador pode ir numa reclamação, na evidência de uma reclamação, ele pode filmar um funcionário? Porque a pessoa foi reclamar, acho que não gostou da resposta, e pegou o celular e começou a filmar o funcionário. Posso responder? Pode. Minha interpretação é, se o funcionário disser na gravação, eu não lhe dou autorização para me filmar, aquela gravação perde totalmente o objetivo, porque ele está numa área privativa. Se ele for filmar alguém na rua, na via pública, é outra coisa, é outra história. Mas se o funcionário declarar ali ao vivo e a cores, eu não lhe dou permissão para me filmar, acaba ali, tá? Ele pode querer passar por, olha, puxa nas câmeras, isso, beleza, as câmeras já existem ali. Essa é a minha opinião. O ponto é que você tem uma questão de Hierarquia. Não, Direito mas de imagem. direito da de pessoa. imagem. Não, e tem a questão da hierarquia, isso pode ser considerado assédio moral, é muito complicado. Depende também do uso dessa imagem, Sim. né? Isso nem se fala, É. né? Porque se essa imagem vazar e for parar em rede social, quem fez a imagem está na roça, literalmente. Sim, Sim. exatamente. Então, o uso dessa imagem tem que ser, como o Carlos falou, com autorização, com anuência da outra pessoa, que vai ser difícil Vai ser acontecer, tácita, né? não tem como. Deixa eu passar Tem uma como, cara, experiência ó, tô rápida. fazendo uma cara. Não. E pode filmar aí, tiozão. Mas, É que eu lembrei agora que aconteceu comigo num condomínio nosso, uma condômina, eu diria, bastante problemática. Nós tivemos um problema de entupimento na tubulação, chamamos um prestador de serviço que teve que fazer, cavocar e tal, para desenterrar a tubulação e tal. E aí, essa pessoa que adorava... Eu falo que o dia que ela falecer, ela vai questionar a Deus de um monte de erro que ele cometeu na construção do mundo. Mas, enfim. E aí, eu estava ali acompanhando, do lado do prestador de serviço, ela pegou, chegou do nada e começou a filmar. Não, porque não sei o que, tal. Eu falei assim, a senhora está me filmando? Eu falei assim, estou, porque eu quero mostrar para os condôminos isso aqui. Eu falei assim, ok, sem problema. Peguei, tirei o meu celular e comecei a filmar. Ela ficou pé da vida, virou as costas e foi embora. Eu falei assim, uai. O direito é igual, né? Você quer me filmar? Tá bom. Eu vou filmar a senhora também, vamos lá. E aí eu ia começar digamos, a debater com ela com vídeo gravado. Mas aí ela virou as costas e saiu. Sim. Essa mesma síndica falou a questão de ações das crianças do condomínio, onde parece que esse morador também filmou. A gente tem que tomar muito cuidado, né? Geração de imagens, isso é para o próprio morador. Cuidado com o que você vai filmar, cuidado em como você vai registrar. Geralmente o condomínio tem as suas câmeras já, né? Se não tem, peça ampliação do sistema de câmeras para que possa pegar ali as coisas que acontecem errado. Não é geralmente correto a própria pessoa pegar o celular e registrar a imagem dos outros. Aliás, já que você tocou nesse ponto, eu
dei minha opinião, baseado filmando um funcionário do condomínio. Criança. Se for criança, nem começa. Se for meu filho. Não, não. Se for criança, nem começa. Porque você está arrumando uma encrenca jurídica do tamanho razoável. Nem começa. Não, Não, mas a filme. criança não é nem filmar a criança. Se a criança estiver aparecendo lá atrás, ó, Uhum. você já nem faça. Não, mas aí até tem a desculpa. Agora, você direcionar um celular para filmar um grupo de crianças que estão brincando, estão fazendo alguma bagunça, nem começa porque a encrenca é grande pro seu lado. Sim, um morador mandou aqui uma alegação. Moro de aluguel e o síndico me proibiu de participar da assembleia. Ele pode participar, mas ele não pode voltar. E nem se manifestar, né? Se ele não tiver Ele não é procuração, controle, né? ele não vota nem se manifesta. Mas Proibiu de assistir, de acompanhar a assembleia. Não. Não. A Assembleia, entrar. primeira coisa, a Assembleia ela é aberta, a porta tem que ficar aberta, porque é um ato público. é um ato público. Então aí já acabou com... Apesar de ser um Ato privado. É ato público dentro de uma unidade, uma propriedade particular. Isso, mas uma sugestão para ele é que peça uma procuração para o proprietário, aí não tem como. Mas o síndico está errado, mas com uma procuração, aí o síndico não tem nem como proibi-lo de falar ou de se manifestar na Assembleia. Sim. Isso aí. Dia de chuva, um grupo de pais desceu com crianças para brincar na garagem. Ah, não pode, Não né? pode. Porque aí se atropelarem a criancinha, a culpa vai ser do síndico. Desculpa, eu não Dia entendi. de chuva e um grupo de pais desceu com as crianças para brincar na garagem. Não pode. De jeito Gente, nenhum. assim, ó, sempre pensa no pior. E aí você vê se você vai mesmo fazer aquilo ou não. E nas convenções já está determinado Que não é que não permitido. pode, não é permitido que fique se transitando pela garagem. Brinca de stop, vocês lembram? Pô, Não, banco imobiliário, estoque. não, mas falando sério, você não pode fazer nada na garagem que não seja você sair do elevador e ir até seu carro, pegar seu carro, fazer o trânsito necessário entre o carro e o elevador. A garagem é para guardar carro, não é para guardar móvel, não é para jogar brincar, bola, não é para andar de não é para andar de patins, não é para andar de patinete. Mas não tem nenhum lugar nesse prédio que dá para eles andarem de patinete. Sinto Mude-se. Sinto muito. Que pessoa mais bruta. Vai, leva num parque, né? Que pessoa Faz mais uma Vai pro bruta. coisa. lado, vai pra praça, Ah. meu. Tenta pelo menos ajudar mudando o regulamento interno, permitindo um horário, uma área específica. Ah, tá, Eu- não, mas não Na tem garagem, lugar. Só não, garagem. sim, Aí não, aí não mude-se, dá, meu aí filho. Na garagem Aí não não dá. dá, aí não dá. Síndicos só pode entrar no apartamento com a presença da polícia. Não. De jeito nenhum. De Mas- jeito nenhum. Você precisa de autorização. Para não violar a Em propriedade caso de privada. emergência, você consegue entrar, você pode entrar, vamos supor, cano estourado, saindo água de dentro do apartamento, prejudicando o prédio inteiro. Uhum. Já Mas- caiu no elevador, no Mas poço. o ideal é que você tenha autorização do morador para se Nesse caso, eu entraria filmando. Não, mas é Não, exatamente esse o lógico, ponto. eu ia chegar nesse Eu ia ponto, também, né? eu ia também. Aliás, eu já passei por isso. Não eu, o zelador. Aconteceu a situação, eu não estava no condomínio, eu orientei ele. Ele falou assim: você vai entrar, pega um funcionário da portaria, porque é um condomínio grande, pega um funcionário da portaria para ser de testemunha, você já entra gravando, tá? E você não interrompe a gravação em nenhum momento, tá? Se o celular cair, você vai pegar de volta. Não interrompa. Entra gravando, sai do apartamento, tranca a porta gravando. Para deixar bem registrado por que você precisou entrar. Em Isso já aconteceu. casos extremos. Isso, em casos extremos. É Exato. Mas exatamente o isso. síndico não Emergência. precisa da polícia para Não, entrar. de Ele jeito já nenhum. tem isso dentro da Não atribuição. pode colocar. O princípio é muito simples, gente. O síndico não pode permitir que uma unidade, uma situação emergencial numa unidade que não está com o morador lá, prejudique todo o restante. Né? Enfim. Sim. Síndico demitiu o zelador por justa causa. Não estamos de acordo. No caso de processos, quem paga? O O condomínio. 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 Você está de Ele é o acordo ou não, o representante. problema é seu. A responsabilidade dele é O gerir síndico, os assim, funcionários. pelo código, isso está no Código Civil, o síndico é responsável pela gestão das pessoas dentro do condomínio. Entre outras tantas atribuições, ele também é responsável pela gestão dos funcionários. O síndico decide
se o zelador, se vai demitir ou não o zelador, se ele quer terceirizar ou não a mão de obra, se ele quer ter 1, 2, 3, 4 faxineiros. Lógico que isso vai impactar diretamente na questão da previsão orçamentária, e é ideal que ele divida essa decisão com todos. Mas, por exemplo, uma demissão por justa causa, Priscila, que é advogada trabalhista, você não pode... o Carlos fez uma bobagem no trabalho e eu posso demiti-lo por justa causa. Eu não posso demitir ele amanhã, eu tenho que demitir ele na hora, por justa causa. Não é isso? E aí... Ela tem que ser imediata e ela tem que ser pautada em fatos e... Não, e até onde eu sei, me corrija se eu estiver equivocado, existem quais são os motivos que sejam justa causa. É que tem não é qualquer coisa que... É que tem 2 alíneas que elas são abertas, tá? Então, que elas são passíveis de interpretação, tipo desídia e... Eu não vou lembrar exatamente a palavra que está na outra. Mas desídia é o desinteresse na função. E aí muitas coisas podem justificar isso. Tá. Só que isso precisa ser realmente forte. Então, assim, primeira coisa, consulte um advogado imediatamente para perguntar, para fazer a consulta. E verifique se realmente o fato ocorrido tem possibilidade de ensejar uma justa causa. Mas, de qualquer maneira, o síndico tem poder para fazer essa demissão. Sim. Ele tem o poder... E ele não é só o poder, é o dever. Vamos supor que esse funcionário tenha molestado uma criança. Ele tem o dever de mandar embora. Eu sei que não perguntou, mas eu vou complementar já imaginando uma possível. Mas então tá bom, o condomínio paga, mas o condomínio depois processa o síndico porque ele fez essa demissão. Não. Claro que não. Não, poder processar. Ele é responsável. Não, poder processar. Pode. Mas que vai perder, vai, porque ele era o responsável. Então não adianta querer depois. Né? Aí depois o povo quer processar o síndico por qualquer coisa, depois reclama do preço dos honorários do síndico. Porém, isso é muito importante, a comunicação. O síndico comunicar a massa condominial do ocorrido, né? E assim, comunicar, e aí assim, comunicar o porquê, mas ter muito cuidado com aquilo que vai escrever. Para não expor. Porque nós já tivemos um caso, a gente não desligou por justa causa, a gente simplesmente desligou, tá? E aí, assim, quem quiser maiores esclarecimentos, vai haver uma reunião. Na verdade, a gente não fez reunião, como era um prédio de poucas unidades. Entre em contato no número tal, dos dias tais e tais, que você será atendido e... Ai, nossa, mas por que demitiram o coisinho? Não, simplesmente porque ele saiu para jogar sinuca com o segurança do prédio. Tipo, tinha um segurança extra no prédio que deveria ficar ali no horário de serviço. E de repente você vê o zelador passando, aí o zelador voltando 4 horas depois com o cara e o cara no posto. Aí você... complicado, né? Podia ter sido por justa causa? Podia. Entendeu? Mas não temos material suficiente para plena comprovação na Justiça do Trabalho, que infelizmente, ou felizmente, ou por conta de toda a situação patronal e paternal do Brasil, ela não é muito justa. Sim. Né? E aí, minha filha, o cara que era o queridinho, tinha até condomínio que chamava ele de gordinho, meu gordinho, você vai descobrindo, as pessoas vão ligando e falando, ai, nossa, então, queria falar que ele me devia não sei quanto, que ele me pediu emprestado. Mas por que a senhora emprestou? Não, porque ele falou que o salário dele não estava sendo pago. Por que a senhora não ligou para perguntar? Então, assim, ele devia para um monte de morador. Na verdade, as pessoas não se revoltaram porque ele foi demitido. As pessoas queriam mesmo ele que... Só que se revoltaram porque ele foi embora antes de pagar. Antes de pagar, Mas só falaram isso depois. Só faltava... Assim, não, o condomínio tem que me pagar. Só faltava isso, não, então, né? Mas acho que era isso que eles queriam. De um morador, eu imagino os dois cenários. Ou um funcionário muito querido pelo condomínio e o condomínio não sabe de fato o que pode ter acontecido. É bom a comunicação, né? Ou, de repente, não estarem de acordo com essa demissão, talvez por ter sido alguma coisa mesmo, pode acontecer às vezes, injusto, o síndico mesmo, e aí a demissão por justa causa. Aí a pergunta do Carlos, vamos supor que o síndico tenha
realmente sido injusto. Uhum. Ele, por motivos pessoais, mandou por justa causa, né? Uma atitude dele, ele não consultou uma assembleia, ele não tem fatos que argumentem isso, ele responde em caso de processo. Se ele agiu consciente, a gente vai ter que comprovar isso. O difícil é essa fazer comprovação. isso. Ele pode ser responsabilizado, tá? Mas aí... Mas é praticamente você precisa ter como você vai provar que ele agiu de forma personalíssima, que na verdade ele foi injusto. Ele vai ter que ter Você provas. tem que ter provas Ele vai ter que ter provas para O que a demissão. massa condominial precisa fazer é agir preventivamente, perceber o que está acontecendo, abaixo-assinado e tira o síndico. Uhum. É isso aí. Porque ele tem o poder. Sim. O poder está ali na caneta dele. Então, E se começa assim, né, gente? É. E aí, uma outra pergunta que vem muito a calhar com o finalzinho dessa nossa discussão sobre a última, que é se o síndico responde com o patrimônio pessoal dele. Sim. Opa, sim. com Mas- certeza. Desde que seja comprovado. E transitado em julgado. E Né? não é. Não, comprovada a má-fé. Má-fé, E a- Sim, mas tem que ser um processo judicial Sim. transitado em julgado. Acabaram todas as opções de recurso, aí ele responde com o Mas não é que patrimônio o dele. síndico vai responder com o patrimônio dele, por exemplo, porque ele demitiu um funcionário e o Zezinho não queria que demitisse Ah. o funcionário. Ele vai ser responsabilizado com o patrimônio dele se ele contratou uma obra Totalmente irregular. recuperação de fachada, por exemplo, não pediu os documentos necessários. Com o Zé Raimundo não da pediu, esquina. não pediu, não fez um contrato adequado, Não fez um seguro. não fez um Ah. seguro. Se ele pecou por Omissão. omissão, né? Não por ação, né? Não a simples ação não é. Se ele fez alguma coisa contra a lei. Se ele agiu De forma ilegal. de É. forma ilegal. Porque ele tem escusa, inclusive se ele agir com perícia, imprudência e... Eu tenho um exemplo prático que aconteceu num condomínio nosso já, que a gente está lá há alguns anos já. Que foi a única vez até hoje, em 10 anos de profissão, é a única vez que eu vi uma situação dessa. E não estou falando de um síndico orgânico, tá? O mandato acabou em dezembro, não chamou a assembleia, ficou até maio. Aí, quando os conselheiros se atentaram, chamaram imediatamente uma assembleia. Ele, obviamente, não foi... Ele ainda tentou se reeleger. Agora, detalhe, o banco, que eu não vou aqui nominar, Trava. não travou. Ele continuou mexendo Movimentando a conta. movimentando. Tanto é que quando se entrou, a primeira coisa que os condomínios pediram foi assim, Carlos, precisamos verificar essas contas. Foi feita uma auditoria de não apenas dos 2 anos que ele ficou, como também dos outros 5 meses adicionais. Assim, mas os 5 meses adicionais seria... Mas Não, totalmente mas veja, ilegal, né? Tudo que ele fez de gasto naqueles 5 meses é legal. ilegal. Ok, mas Ele o juiz... cometeu uma aí ilegalidade. vamos lá. Aí Ele vamos pra prorrogou sim. o seu próprio mandato Ok, sem a Carlos. anuência Mas da vamos para a Assembleia. legalidade. Se ele usou o dinheiro para pagar funcionário, se ele usou o dinheiro para pagar fornecedor, se ele não usou aquilo... E é isso que o juiz vai julgar, tá? Se ele não usou aquilo de uma forma, vamos dizer, irresponsável... Por isso foi feita a auditoria, Isso. para justamente mostrar onde foram os gastos. Exatamente. Segue o jogo. Então, ele realmente fez coisa errada. Não é porque ele ficou... Não vou entrar em maiores detalhes por isso. Ok, mas não... Eu tô falando, eu não conheço o caso real. Mas não é porque ele ficou 5 meses sem Não, eu acho que o cargo por escrito eu acho que são- ele vai ser responsável, Não, que ele vai ter que dar o patrimônio eu acho inteiro que são dele. 2 pontos. Não, Peraí, não falei nada de peraí. patrimônio. Eu Então. falei que ele cometeu uma ilegalidade Sim. e ele abriu brecha para ser processado, Sim. como aconteceu. Sim, eu acho que são 2 pontos aqui. Ele cometeu uma ilegalidade Uhum. se perpetuando no cargo além do mandato dele, certo? Não, descumpriu a lei, é ilegal, tá? Ele continuou movimentando um erro do banco, que também pode ser responsabilizado por isso, se ele usar o Sim, dinheiro ilegalmente. Mas, se ele usou aquele mandato tampão ilegal e não cometeu nenhuma irregularidade, né? Ele pagou os funcionários, ele pagou as obras já contratadas, ele fez o que era ordinário,
nele não vai ser penalizado por esses atos. Se ele tivesse ou não com o mandato, ele seria Agora, o responsabilizado. que seria ilegal nesse caso? Ele contratar uma novo obra, serviço. ele Sim, contratar um novo sim. serviço, ele mudar o prestador, ele assinar um contrato. Ele não tem mais poder para aquilo. É isso. Então, Sim. tudo que ele fez Naquele dia. que não é ordinário, assim, que não é o que já estava contratado e simplesmente seguiu o barco, naqueles 5 meses pode ser impugnado, porque isso aí. não tem validade nenhuma. Sim. É isso aí. É isso. Perfeito. Não, se ele, qualquer ato que pudesse ser responsabilizado durante o mandato pode ser após o mandato. Porque Me a gente lembrei tem agora de uma situação que não é igual, mas que tem um princípio parecido, tá? A gente teve Quando teve... Não, eu vou encerrar aqui. Não, antes que você me pegue. Quando tivemos a pandemia, que a maioria dos mandatos que acabavam foram prorrogados até outubro daquele ano, então mudou tudo. O que aconteceu? Num condomínio nosso, que o nosso mandato foi prorrogado de acordo com a legislação e tudo mais, na hora de chamar a assembleia, tá? Eu não me atentei a isso, minha equipe não se atentou a isso, e a administradora também não. E tipo assim, meu mandato terminava, sei lá, 24 de outubro, tá? E quando a gente se atentou, já era... Não dava mais para chamar a assembleia no prazo. Aí, quando eu falei assim, gente, pelo amor de Deus, tal, imediatamente entrei em contato com os conselhos, falei o que aconteceu, soltamos o edital naquele dia, tá? E na Assembleia, por orientação do jurídico, na Assembleia, a gente registrou a validação dos atos. Olha, tipo, a Assembleia aconteceu, eu não lembro agora, dia 5 de novembro, 10 de novembro, enfim. E todos os atos que eu pratiquei do dia 25, no dia seguinte ao mandato, né, até o dia da Assembleia, foram validados pela Assembleia. Isso é importante, porque às vezes o pessoal, por exemplo, o mandato vai até o dia 26, você chama a Assembleia no dia 27. Não, você tem que chamar antes. Porque o seu mandato acabou ali, no dia seguinte você não vai mais Você ir. precisa... assim, essas falhas, elas não podem ser consideradas má-fé. Isso que eu quis dizer ali atrás. Ali entendeu? foram 10 dias de diferença. Isso não né, é de mandato. má-fé, isso não gera responsabilização do tipo, ele não vai poder pagar nenhuma conta nesse dia. Não, ele vai poder pagar as contas se o banco não travar. Mas geralmente, nas atas de eleição, o que a gente costuma colocar? Coloca a data e também... Me parece que tem eu não me lembro exatamente o que se coloca ali, que você tem ali um mês de respiro. Entendeu? Sim, os bancos fazem isso, eles te dão um mês de respiro, Mas isso, que é para você registrar a ata e tudo mais. Tá? Exatamente. É para fazer os trâmites legais. Até nesse aspecto eu me precavi, porque o que a gente fez? Nesses 10 dias que, teoricamente, o mandato não existe até a Assembleia, eu falei... Administradora, qual é o fluxo de pagamentos daqui até o dia 10? Já liquida o que tiver para não dizer Isso, assim, ele autorizou o pagamento no período que ele não estava. Então, mas de qualquer forma, quando chegou a Assembleia, a gente foi reeleito e aí eu pedi, pessoal, por isso, eu preciso que sejam validados todos os... Por que eu falei aquilo naquela outra situação? Porque nós tivemos um caso, nós estávamos num condomínio em que eles elegeram uma síndica X, em que ela gastou 20 mil reais numa sex shop e ela não tinha. Na sex shop? Caramba! E aí o condomínio processou a síndica, o banco que autorizou o pagamento, fez uma lambança. Ela fez distribuição na Assembleia, todo mundo foi pra casa Na verdade, eles tiveram que puxar para descobrir que era uma sex shop e assim... Deus do céu! Eu não entendi muito bem o que foi aquela lambança, não. A pessoa precisa ser, né, forte. Gente, condomínio diferenciado. Mas nesse caso, com ela em mandato, ela estava em mandato, ela não estava com o mandato vencido. O banco não tem nada a ver com isso. Sim. Ela é responsável pelo... Ela movimenta o banco, a conta de dinheiro que ela quiser. Cabeamento de antena que teve que passar por lubrificante. Eu tô pensando aqui, não é possível. Jesus Cristo, foi sensacional. Foi passar cabeamento, é alguma coisa assim, gente. Não é possível, né? Pessoal, acabou nosso tempo. O programa foi bem legal. Tenho certeza que tem outros temas para a gente falar. Na próxima gravação, a gente vai fazer um outro desse. E
Continue mandando suas dúvidas que a gente vai atender vocês. Obrigado por vocês terem ficado até aqui. Não esqueça de curtir, compartilhar e deixar seu comentário. Um abraço. A Repinte busca oferecer o serviço mais importante de todos, que é cuidar do seu bem-estar. Temos muito orgulho em dizer que realizamos mais de 1.700 obras em edifícios de São Paulo e na Grande São Paulo. Não deixe sua família na mão de qualquer um. Conte com a Repinte. Conde TV. Informação de qualidade e credibilidade é aqui.